vai falar sobre as doenças ginecológicas de verão. Pode acreditar, mas elas aparecem sim com mais frequência nessa época do ano. E muitas vezes é só uma questão comportamental. A gente mudando alguns hábitos, a gente consegue evitá-las. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com o Dr. Patrick Beleles, assim? Ginecologista. Isso. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia? Bem-vindo a Mulheres, Muito viu? Obrigado. A gente tem uma mania muito errada durante o verão, né? Eu me incluo, né? No meio das mulheres, até por uma questão, sei lá, de preguiça, praticidade. Coloca o biquíni de manhã, aí vai pra praia ou vai pra piscina, passa o dia inteiro. Aí chega a hora do almoço, tá com biquíni ainda. Numa dessas já entrou na água, já saiu, né? Aí fica a tarde inteira, aquele biquíni secando no corpo. E vocês ainda têm sorte, vocês podem usar vestidos, sainhas, né? Dá pra tornar mais fácil as Isso é um comportamento bem perigoso dessa época do ano. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A gente tem que tentar controlar um pouquinho isso daí, esses comportamentos, para a gente tentar chegar numa coisa mais adequada, que a gente possa conciliar uma praia, uma piscina e ao mesmo tempo ser algo saudável, né? Vamos falar então quais são os outros hábitos errados, né, que a gente costuma ter nessa época do ano e quais são as outras doenças que podem nos acometer. Estamos falando das mulheres nesse caso, né? Vamos lá para os mitos ou verdades? Todo corrimento vaginal é sinal de doença. Para responder, vamos pensar o seguinte: a vagina ela é um tecido úmido, ela tem um líquido que ela produz normalmente, assim como a boca, assim como o trato gastrointestinal, assim como os olhos. É uma mucosa. Então, ela tem um conteúdo natural. Ela tem um conteúdo natural. Então, isso aqui é mito. É mito? É mito. Por quê? Por causa disso, porque a gente pode ter um conteúdo natural. A vagina normalmente vai produzir uma secreção que, dependendo da época do ciclo menstrual, da época do ano, vai ser maior ou menor essa secreção. Então, existem sim corrimentos, na verdade são secreções fisiológicas da vagina, não seriam corrimentos propriamente ditos. A gente só precisa então aprender a distinguir o que é o conteúdo natural, normal. Exatamente. E quando ele está doente. Exatamente, é perfeito, é isso mesmo. É a gente tentar dar as dicas de como diferenciar. Então, o corrimento, ele sempre vai ter um sintoma que não é natural. Então, uma coceira, um cheiro mais forte, um odor ruim, às vezes algumas feridinhas, mudança de coloração. Agora, se a gente pegar um corrimento que é mais fluido, que ele é mais transparente, eventualmente um pouco opaco, isso pode ser normal, natural da vagina. E tem períodos do mês que a mulher tem mais ou menos corrimento também, né? Uma das coisas que se utilizava muito antigamente era saber esse muco cervical, né? Para saber a ovulação, tudo. Então, tem que ter noção disso também. Dependendo da época do ciclo menstrual. É que hoje em dia as mulheres usam, de uma maneira geral, algum método contraceptivo. Então, isso muda um pouquinho. Acaba passando despercebido, né? Perfeito. Mas agora, se as mulheres não usam nenhum método hormonal, aí sim fica mais visível, mas de qualquer forma muda um pouquinho, mesmo quem usa método contraceptivo. Tá certo. Vamos lá para o próximo? Candidíase, vaginose bacteriana e tricomoníase são algumas das doenças que aparecem com mais frequência no verão. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? Tudo isso? Tudo isso. Ai, quanta gente. Pra gente se preocupar, né? Na realidade, o que é mais frequente é a candidíase, tá bom? A vaginose bacteriana é causada pela Gardnerella vaginalis e a tricomoníase pelo Trichomonas. Tanto a Gardnerella quanto a tricomoníase são difíceis de diferenciar uma da outra. Por quê? Porque os sintomas são muito semelhantes. Às vezes a alteração da coloração do corrimento não é algo tão visível assim que você consiga distinguir se é um cinza, se é um amarelado, se é um esverdeado. O que tem que ficar na cabeça das mulheres? Tanto a vaginose quanto a tricomoníase, elas alteram cor e alteram odor, principalmente, e as duas são sexualmente transmissíveis. Então, se você pegar, o seu parceiro pode pegar. Tem que tratar os dois. Se você pegar, eu tenho que tratar os dois. A candidíase, na realidade, é causada pela Candida albicans, principalmente, que é um micro-organismo que é normal da flora vaginal. Então, às vezes, esse desbalanço, essa alteração de utilizar muito o abafamento, muita umidade, como o biquíni, por exemplo, propicia que ele cresça, que ele prolifere mais e aí acaba dando sintomas. E aí vai ser principalmente um corrimento mais esbranquiçado e que dá uma coceirinha, uma ardência. E todos são bactérias? Não. A candidíase é um fungo. É um fungo? É um fungo. A vaginose bacteriana e a tricomoníase são bactérias e o tratamento, na verdade, é o mesmo antibiótico que trata os dois. Então, isso pelo menos já ajuda. Eu perguntei isso até para saber, para a gente tirar mais um mito ou verdade aqui da frente, de que candidíase se pega. Candidíase pega ou não? Sim e não. Na verdade, assim, a cândida, ela faz parte da flora natural. Então,
Se a gente pegar o conteúdo vaginal de uma mulher que não tem nenhum sintoma, nenhum corrimento, e mandar para análise, vai ter cândida lá, ou muito provavelmente vai ter cândida lá. O que acontece é que, principalmente no verão, mas às vezes algumas doenças imunodepressivas, às vezes algum uso de antibiótico, a gente vai matar as bactérias que estão em equilíbrio com esses fungos, e aí os fungos vão crescer mais. Então vão proliferar mais e vão dar os sintomas. Tá? Então, assim, não é que é transmissível, mas, por exemplo, se a gente pegar uma mulher que está com candidíase, com bastante corrimento, com bastante secreção e tiver relação sexual, o homem também pode pegar no pênis. E também vai precisar tratar o homem. Também vai precisar tratar o homem. Tá, ok. Vamos lá para o próximo, então? Evitar que o biquíni seque no corpo e fazer trocas após o mergulho ajuda a prevenir candidíase. Verdade. Verdade, né? Verdade, mas isso a gente sabe que é um pouco difícil de conseguir fazer isso, né? Você vai levar 3 biquínis para a praia, para a piscina, não é uma coisa tão fácil de a gente conseguir manejar. E nem sempre na praia a gente acha um lugar reservado também para conseguir fazer essas trocas, né? Na praia é muito mais difícil. Na piscina até que se de repente tá num clube, tá na casa de um amigo, isso, você consegue. Vai no banheiro, se troca, ok. Agora a praia já fica um pouco mais difícil. Dependendo da praia, vai ter mais ou menos estrutura. Outro dia a gente estava aqui com a Kátia, e a Kátia falou, a gente enrola uma toalhinha, uma saída de praia e tenta trocar nisso. É uma ideia, mas assim, não é tão factível de colocar isso em prática, né? Você não vê, né? Porque se alguém fizer, vai chamar uma super atenção, exatamente, né? Exatamente. Mas tudo bem, é melhor do que ficar doente, né? Eu concordo. Então, assim, a dica que eu dou é a seguinte, molhou, tenta deixar secar por completo, fica no sol, deixa secar por completo, lógico, usa protetor solar, sem dúvida nenhuma. Mas quanto mais rápido secar, mais segura rápido secar, melhor vai ser. Tá, ok. Vamos lá para o próximo, então. As doenças ginecológicas comuns no verão não causam incômodos nem dor, por isso são difíceis de identificá-las. Mito, gente. É um incômodo terrível. Quem nunca teve? Quem nunca teve uma candidíase, né? As meninas, putz, quando eu dava plantão, quantas vezes eu atendia paciente de madrugada vindo com candidíase, às vezes você começa, o marido vem junto e não consegue entender por que foi naquela hora, às 4 da manhã, ver um corrimento. Porque a mulher está desesperada, está querendo arrancar fora a pele da região, porque está coçando muito. Enquanto mais coça, promove um inchaço terrível. Você vai coçar, você vai usar com a sua unha, você pode fazer pequenas fissuras, pode transmitir bactérias, infecções, então pode ser uma coisa muito pior. Uma bola de neve, Exatamente. Né? Pode também provocar dor ao urinar? Sim, principalmente se você fizer essas pequenas lesões ao coçar e principalmente quando a gente tiver algum corrimento do tipo a candidíase mesmo, mais do que a tricomoníase e a vaginose, porque ela dá uma sensação de ardor genital mesmo. Então, às vezes, pode confundir a urina quando sair, encostar nessas microlesõezinhas e arder. Não é propriamente na uretra, mas é porque quando vocês acabam urinando, acaba escorrendo um pouquinho para o introito da vagina. Tá. Muitas vezes durante o verão, pelas altas temperaturas, a gente transpira muito mais. Não só falando da questão dos biquínis, que é um comportamento errado, de ficar muito úmido ali. Mas tem mulheres que sofrem com isso diariamente, porque suam bastante, a própria peça íntima, a calcinha, acaba ficando bastante úmida ao longo do dia, e a mulher acaba tendo várias candidíase com muita frequência. Como fazer para evitar esse tipo de situação? Você é o exemplo perfeito. Você está de saia. Deixar ventilado. Deixar ventilar. Ai, que bom. Então, assim, a gente tentar adaptar ao nosso clima. A gente tem um clima tropical, a gente vai ter um clima quente na maior parte do ano. Então, ficar usando muita calça justa, principalmente mulher usa muito jeans. O jeans é lindo no corpo, justinho e tal, mas é um tecido super entremeado, não deixa respirar. Então, evitar usar o jeans todo dia, tentar usar mais saias, mais vestidos, né, pelo menos dia sim, dia não. Não usar protetor diário, que a mulher adora usar, mas naquele... protetor diário não é legal. Olha, ele abafa mais. Só vai causar abafamento. Por mais que pareça que não, ele causa mais abafamento. Por mais segurança que ele possa parecer dá a impressão de que ele vai absorver aquela umidade, né? Mas não, ele vai segurar ali. Ele segura a umidade e o calor. Então é muito ruim. E uma coisa que é mais difícil hoje em dia é a calcinha, né? Hoje em dia é difícil achar uma calcinha que seja inteira de algodão. Na maior parte das vezes o forro é de algodão, mas atrás eu tenho um tecido sintético. Esse tecido sintético não serve, não deixa respirar. Então, algumas medidas simples. Mais saia, mais vestido. Calcinha, tentar usar a calcinha inteira de algodão. Evitar a calcinha fio, porque a calcinha fio acaba entrando não só atrás, mas na frente também, não deixa respirar. Em casa, não usar calcinha. Todas as maneiras de tentar ventilar um pouco mais. Dormir sem calcinha é uma boa medida também? Perfeito. A gente sempre recomenda. Em casa, fica sem calcinha. Você vai deixar mais ventilado, mais arejado. Transpira e vai melhor, né? E evita esses problemas bem incômodos, né? Vamos lá para o próximo, então? A imunidade baixa pode contribuir para o aparecimento de doenças ginecológicas. Verdade. Não só ginecológicas, mas todas as doenças do modo geral, né?
Então, por exemplo, a candidíase, que é mais comum na região genital, se a gente pegar uma pessoa com uma imunodepressão, seja por um HIV positivo, seja por uma quimioterapia, tudo, a gente pode ter a candidíase esofágica, que é super raro, mas é comum nesse tipo de população. Então, qualquer alteração de imunidade vai alterar a resposta local do corpo da mulher e, com isso, vai poder propiciar a proliferação de bactérias ou fungos e essas doenças ginecológicas vão ser mais comuns, sim. Tá certo. Então, procurar se manter sempre fortinha, né? Exatamente. Melhor coisa. Vamos ver o próximo aqui. Sabonete íntimo pode curar corrimento. Mito. Mito, né? Mito. Tem um pouco de ressalva com sabonete íntimo. Uma coisa legal? Nada assim, você usar todo dia ele vai ser ruim porque você vai acabar tirando a proteção natural da sua pele. Assim como você usar um lencinho umedecido todo dia, você vai tirar aquela oleosidade que é protetora também. Então assim, o sabonete íntimo, de um modo geral, ele vai alterar odor. Vai deixar mais cheirosinho, tudo, porque a vagina tem um odor característico da região. É basicamente para isso, nada além disso. Tá. Então dá para substituir o sabonete do dia a dia pelo sabonete íntimo, mas ele não tem uma propriedade curativa. De maneira nenhuma. Não é remédio. A gente não recomenda que use todo dia o sabonete íntimo. Tá, não é para usar todo dia também. Não, todo dia não, foi isso que eu falei, porque senão a gente vai tirar a proteção local. Tá bom. Então, e nunca limpar dentro, não fazer duchinhas internas. Você fazendo duchinhas internas, você vai acabar tirando toda a proteção que está lá dentro. E desequilibra tudo, né? Desequilibra tudo. Faz uma bagunça ali. E de um modo geral, você vai acabar tirando aquilo que te faz bem, que está em equilíbrio lá, e vai fazer com que cresça tudo aquilo que pode fazer mal. Pois é, olha quanto cuidado, hein, gente. Agora tem pergunta do pessoal de casa pra você. Vamos ver? Vamos lá? A Letícia Maluf quer saber. Toda vez que saio da piscina, costumo passar um lencinho umedecido específico para a região íntima. Isso funciona para prevenir infecções? Não funciona. Porque ele é úmido, né? Na verdade, assim, e ele sempre tem um pouquinho de álcool. Então, ele vai causar um ressecamento na região. Você vai tirar a camada protetora, a oleosidade protetora. Então, pode ser até deletério, pode ser até ruim, prejudicial para aquela mulher se ela ficar usando em demasia esses lencinhos umedecidos. Então não use o tempo inteiro. Não é bom? Não é bom. Para que são indicados esses lenços? Você pode usar eventualmente para secar, é bom ter na sua bolsa, tudo. Você está menstruada, você foi no banheiro fora de casa, tudo, você pode usar. Tá. Mas usar o tempo inteiro, isso vai tirar a proteção local, então vai ser ruim. Tá. Na verdade, quanto menos mexer, melhor, né? Exatamente. Fica inventando um monte de coisa, a gente acha que é maravilhoso, mas tem que tomar cuidado, tem muita coisa desse tipo. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta? A Maria Domingues. Usar comprimidos vaginais de vitamina C dias antes de ir à praia ajuda a prevenir infecções vaginais. A vitamina C, na verdade, ela funcionaria como um imunomodulador. Então, a ideia seria melhorar um pouquinho a imunidade local e, com isso, prevenir as infecções. Não existe nenhum trabalho realmente comprovando isso. Existe alguma série de casos mostrando um certo benefício. Então, assim, mal com certeza não faz. Se você tem a opção de usar, pode utilizar que talvez ajude, mas não é certeza que ajude. Isso ainda não está bem comprovado. Tá. Como a gente fica tomando vitamina C? Da mesma maneira que você toma para prevenir um resfriado, uma gripe e tal. Tá. É da mesma maneira, tentar melhorar a imunidade local. Tá bom. Próxima pergunta. Rúbia Magalhães. Posso fazer banhos de assento com o chá de camomila? Minha ginecologista disse que o chá pode aliviar os sintomas da candidíase. Muito bem, a ginecologista disse que pode aliviar os sintomas. É para isso que vai servir o Mas chá. Não cura. Ele não vai tratar. É um paliativo. Exatamente. Então a gente vai tratar com algum medicamento que o seu médico vai prescrever, mas você pode ir fazendo isso para aliviar, isso não vai fazer problema nenhum. Mas não esqueça, é chá sem açúcar, tá? Não põe no açúcar. Chá sem açúcar e geladinho. Porque já tive paciente que colocou açúcar e aí não deu muito certo. Mesmo porque o açúcar, ele quebra a propriedade curativa de qualquer chá, Exatamente. Né? Vamos combinar que não precisa, né, gente? Beleza, Rúbia, pode fazer sim que vai dar uma aliviada, mas não deixa de procurar o médico, né? Contrair candidíase ou outra infecção vaginal durante a gravidez pode trazer algum risco? É a pergunta da Tatiane Alves. Na verdade, assim, tudo que acontece na gravidez é a mesma coisa que acontece na mulher fora da gravidez. Se você diagnosticar precocemente, se tratar precocemente, não tem problema nenhum. Muitas mulheres grávidas vão ter candidíase de repetição pelas alterações hormonais próprias da gestação. Então, isso é comum. Tá. Então, o que acontece? Existem trabalhos, principalmente com tricomoníase vaginosa, que se você não trata, você tem uma maior chance de parto prematuro. O candidíase, não. Então, tem um corrimento, tudo, vai no seu obstetra para que ele possa avaliar e tratar da maneira mais correta possível e mais precoce possível tudo também. Em gestante é mais preocupante mesmo, Exatamente. Né? E são duas vidas, né? Eu tinha um professor meu que dizia que é 200%. Tem que cuidar da mãe e tem que cuidar do bebê. Então, a gente sempre tem que tomar mais cuidado. Tá certo, então. Obrigada, Tatiane, pela pergunta. Vamos ver a próxima?
É comum criança ter corrimento vaginal? Minha filha tem 11 anos, teve que tomar antibiótico por causa de uma infecção na garganta e agora apareceu um corrimento esbranquiçado. Ela diz coçar muito. O que fazer? Cláudia Santos está perguntando. A clínica aqui da Cláudia, que a Cláudia está descrevendo a filha dela, é típica de candidíase, que é o corrimento mais comum em criança mesmo, tá? Porque a criança, ela não tem vida sexual ainda, pelo menos esperamos que não. Pelo amor de Deus. Então, ela não teria como contrair a Gardnerella ou Trichomonas, que são contraídos por via sexual. Tá. Então, a cândida, ela é própria da flora vaginal. Se você dando um antibiótico, você mata todos os outros bactérias que estão lá em equilíbrio. E com isso pode crescer a cândida e dar candidíase nessa criança. Isso chama atenção por ser uma criança de 11 anos, né? Mas é comum, mas não é se comum, preocupe, acontece nas mulheres. É fácil de tratar, dá para tratar tranquilamente. Mas acontece em qualquer fase da vida. Muitas vezes a gente toma um antibiótico e tem até uma bebê, candidíase. eventualmente, que tem. Até bebezinho pode ter. É mesmo? Então, judiação. fica tranquilo, dá para tratar. É chato, a criança vai reclamar porque coça, incomoda bastante. Mas é uma coisa simples de tratar, não precisa ficar preocupado. Tá certo. Tá bom? E vamos evitar esses comportamentos que não são benéficos, né? Para que a gente tenha um verão pleno, um verão mais gostoso, sem precisar ficar se tratando, indo ao médico, tomando remédio, ninguém merece, né? Uma coisa que eu tô vendo aqui, no set, praticamente todas as mulheres de saia ou de vestido. Tá vendo? São todo mundo todas fazendo de parabéns. lição de casa. Excelente, fazendo lição de casa. Muito bom, né, gente? Eu sou super a favor de saias e vestidos, porque realmente... Principalmente no verão, né? Tá calor. Além de ficar mais gostoso, mais fresquinho, também são a cara da estação, né? Sem dúvida. Muito bom. Deixa eu agradecer, então, mais uma vez, Dr. Patrick Beleles, ginecologista que esteve com a gente. Vou deixar o site para você fazer contato. Patrick Beleles, você vai escrever o Patrick com um CK no final do Patrick e Beleles com 2 L's no primeiro, tá? Belleles, patrickbeleles.com.br. Muito obrigada pela presença, querido. Obrigado. Até a próxima.